Nesta videoaula faremos um estudo sobre os organismos ou micro-organismos pertencentes ao reino Monera. O reino Monera é constituído por dois grupos de organismos ou micro-organismos, que são as bactérias e as cianobactérias. Os indivíduos do reino Monera são procarióticos, ou seja, não possuem a membrana carioteca. A membrana carioteca é uma membrana que envolve o núcleo nas células dos animais, das plantas, dos fungos. Essa membrana está ausente nas bactérias e cianobactérias. Por esse motivo, esses organismos são chamados de procarióticos. Além disso, as células das bactérias e cianobactérias não possuem organelas membranosas, como mitocôndrias, cloroplastos, retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, lisossomo, etc. As únicas organelas presentes nos indivíduos do reino Monera são os ribossomos. Eles aparecem aqui, esses pontos escuros, e como nós sabemos, são organelas responsáveis pela síntese de proteína. Exemplos de bactérias e cianobactérias. Por exemplo, o Lactobacillus é uma bactéria componente da nossa flora intestinal. A flora intestinal é um conjunto formado por micro-organismos que habitam a nossa cavidade intestinal, que nos protegem contra bactérias invasoras, bactérias que podem ser ingeridas através da água, ou alimentos, ou através do ar, e que vão ter que competir com as bactérias da nossa flora intestinal que já estão adaptadas para viver naquele ambiente e dificultam a instalação de uma nova bactéria invasora. As cianobactérias também eram chamadas até pouco tempo de algas azuis ou cianobactérias, são muito importantes porque formam a base da cadeia alimentar dos ambientes aquáticos. E a cadeia alimentar é uma sequência na qual um organismo se alimenta do outro. Mas na base deve estar organismos capazes de fazer a fotossíntese e produzir matéria orgânica. E as cianobactérias formam esse grupo de organismos. Junto com as algas, elas também são responsáveis pela maior parte da liberação do oxigênio atmosférico. Importância das bactérias e cianobactérias. De um modo geral, as pessoas têm uma ideia de que a bactéria só causa problema, a bactéria causa doenças, mas isso não é verdade. Acabamos de ver o exemplo das bactérias que formam a nossa flora intestinal. São responsáveis também, além da defesa contra invasores, contra bactérias patogênicas, bactérias causadoras de doença, são também responsáveis pela produção de vitaminas do complexo B. Outra importância das bactérias é que elas são usadas na produção de laticínios, como coalhadas, queijos, iogurte, queijo. Elas fermentam o leite e transformam o leite em coalhada, por exemplo. Temos aqui exemplo de laticínios, bactérias da nossa flora intestinal. São usadas também na engenharia genética, por exemplo, na produção de insulina. Então, muitas pessoas ao longo da vida perdem a capacidade de produzir a insulina. A insulina é uma proteína que retira a glicose do sangue e joga para a célula, no interior da célula. Sem essa proteína, sem a insulina, a glicose fica circulando e produz uma doença chamada de diabetes. É possível retirar o gene humano responsável pela produção de insulina e introduzir esse gene numa bactéria. E a bactéria passa a produzir insulina. Em seguida, essa insulina é separada da bactéria e disponibilizada para as pessoas que não são capazes de produzi-la. Bactérias também são decompositoras. Assim como os fungos, as bactérias não são os únicos decompositores, mas junto com os fungos são importantes decompositores. Decompositores são organismos fundamentais nos ecossistemas, pois se alimentam de organismos mortos e transformam a matéria orgânica desses organismos, plantas e animais, em matéria inorgânica, em sais minerais, que podem ser reaproveitados, reabsorvidos por plantas e
continuar no ciclo da matéria, ser transportado para animais, em seguida ele volta para o solo ou para a água. É o que nós chamamos de reciclagem, pois os sais minerais são absorvidos pela planta, são transformados em matéria da planta, esses organismos morrem, as bactérias se alimentam deles, transformam essa matéria orgânica em inorgânica e ela é distribuída de volta para a natureza, para o meio ambiente. Uma outra importância fundamental das bactérias e das cianobactérias é a fixação de nitrogênio. O nitrogênio está na natureza principalmente na forma de N2, o gás nitrogênio. É o principal gás da atmosfera terrestre. Esse nitrogênio é usado na produção de aminoácidos, que são usados para a produção de proteínas. As proteínas são sequências de aminoácidos. Além disso, o nitrogênio também é um componente das bases nitrogenadas, do DNA e do RNA, como a timina, a adenina, citosina, guanina, uracila. Mas há um problema. Os seres, apesar da grande abundância do nitrogênio na atmosfera, animais e plantas não conseguem fixá-lo, tirá-lo da atmosfera e incorporar aos seus organismos. Mas as bactérias são capazes de fazer isso. Elas são capazes de transformar o nitrogênio N2 em amônia, a amônia transformar em nitrito, o nitrito em nitrato, e o nitrato no solo ele é absorvido pelas plantas. E a partir do nitrato a planta pode produzir aminoácidos, que será usado na produção de proteína, ou produzir bases nitrogenadas, que será usado na fabricação do DNA e do RNA. As bactérias fazem isso não com o objetivo de suprir as plantas ou os animais com nitrogênio, mas elas, ao promover essas transformações do N2 em amônia ou em nitrito e nitrato, essas reações liberam energia. E essa energia será usada no metabolismo bacteriano. As cianobactérias, como eu já comentei há pouco, elas formam a base, junto com as algas, a base da cadeia alimentar, porque elas são produtoras, são fotossintetizantes, produzem glicose através da fotossíntese que serve de alimento para os animais. Existe um grupo de plantas chamadas de leguminosas que possuem nódulos de bactérias fixadoras de nitrogênio em suas próprias raízes. As leguminosas são plantas, é uma grande família de plantas, mas podemos citar aqui as de maior interesse para o ser humano, que é o feijão, a fava, a ervilha, a lentilha, a soja. Observe que são plantas que possuem sementes, grãos ricos em proteínas. E coincidentemente, não é coincidência, mas elas possuem em suas raízes nódulos de bactérias que fixam o nitrogênio. Essas plantas apresentam uma vantagem, porque o nitrogênio já está sendo disponibilizado na forma de nitrato em suas próprias raízes. Não precisa que ela vá obter através do solo. Morfologia das bactérias. Morfo significa forma, elogia estudo. Aqui temos algumas formas de bactérias. Por exemplo, o coco. Coco é uma forma esférica, e cocos no plural, porque esses cocos podem se juntar. Podem estar isolados, mas podem se unir e formar diplococos, ou streptococcus, ou uma forma de cacho de uva, como é o estafilococcus. Algumas bactérias são alongadas, na forma de bastão, são chamadas de bacilo. Outras são em forma de espiral, outras em forma de vírgula, o vibrião, o espirilo. São algumas formas que nós podemos encontrar as bactérias na natureza. Estrutura das bactérias. Externamente, a maioria das bactérias possui uma parede celular. Essa parede pode sofrer uma invaginação, formando um mesossomo. Internamente, a célula possui a membrana plasmática. A célula bacteriana possui a membrana plasmática, o DNA, que é o material genético, e no citoplasma, que é representado pelo hialoplasma, que é a parte fluida ou gelatinosa do citoplasma, estão mergulhados os ribossomos, que são
organelas responsáveis pela síntese de proteína. É lembrar aos alunos que essa parede não é formada de celulose, como ocorre nas células vegetais. Elas possuem proteínas na sua formação. Algumas bactérias possuem um segundo DNA chamado de plasmídio. Nós vamos falar sobre ele nas próximas aulas. Formas de obtenção de energia. As bactérias podem ser aeróbicas, são aquelas bactérias que promovem a respiração para a obtenção de energia. Nós representamos normalmente o ganho de energia na forma de ATP, porque o ATP, o trifosfato de adenosina, é a molécula que armazena energia. Então essas bactérias aeróbicas promovem uma reação entre a glicose e o oxigênio, liberando gás carbônico, água e mais o ATP, 36 ATPs. Outras bactérias são chamadas de anaeróbicas, pode ser até obrigatórias ou não, vamos considerar primeiro as obrigatórias. Essas aqui obtêm energia através da fermentação. Elas quebram a glicose de forma anaeróbica, ou seja, na ausência do oxigênio, e pode produzir vários compostos, dentre eles o ácido lático e mais o ATP. No caso, produzem 2 moléculas apenas de ATP. Um saldo energético de 2 moléculas de ATP, enquanto na respiração a obtenção é bem maior, 36 ATPs. Existem aquelas bactérias que são anaeróbicas facultativas. Quando estão na presença do oxigênio, fazem a respiração celular. Na ausência, fazem a respiração, a fermentação. Existem ainda bactérias que promovem a respiração anaeróbica, que fazem a respiração, mas não usam o oxigênio no processo. Elas podem usar o nitrito, por exemplo, como receptor final de elétrons lá na cadeia respiratória. Então ela faz a respiração, mas não é uma respiração aeróbica, é uma respiração anaeróbica, pois não usam oxigênio. Nutrição das bactérias. A maioria das bactérias são heterotróficas, ou seja, não fabricam seus alimentos. O oposto de heterotrófico seria autotrófico. Autotrófico é quem fabrica seus alimentos, como por exemplo as plantas. Outras bactérias são autotróficas fotossintetizantes. Significa que fabricam seus alimentos através da fotossíntese. Processo semelhante ao das plantas. Juntam a água com o CO2, mais a energia da luz, e fabricam a glicose e liberam o oxigênio. Outras bactérias não usam a água como fonte de hidrogênio para a produção da glicose, mas sim o ácido sulfídrico, o H2S. Então elas reagem o ácido sulfídrico com o CO2, mais a energia luminosa, a luz, e produzem a glicose e liberam, não o oxigênio, como faziam as bactérias, essas outras bactérias, elas liberam o enxofre. Existem bactérias autotróficas quimiosintetizantes. Existem as fóton, que usam a luz, e as que usam produto de reações, energia proveniente de reações químicas. Por exemplo, ela pode transformar o nitrito em nitrato, e nesse processo ocorre liberação de energia. E essa energia promove a reação do CO2 com a água e vai produzir a glicose. Ela é autotrófica? É, porque ela produziu glicose, mas não é fóton. Ela é quimiosintetizante, porque obteve a energia através de reações químicas. E aqui eu encerro a primeira parte da aula sobre Reino Monera.